Antes da apresentação formal, eu vejo aqui rostos muito conhecidos, mas rostos não tão conhecidos. Eu queria dizer o seguinte, né? Fazer um pequeno preâmbulo, bem breve, para não cansar, que é o seguinte. O BNDES começa a trabalhar no setor farmacêutico em 2003, através da vontade expressa do nosso então presidente, professor Carlos Lessa, que via como uma deficiência da instituição a atitude quase que de trabalhar na forma de balcão com um setor tão importante, tão estratégico para o país. Naquela época, então, como consequência concreta dessa vontade do presidente Lessa, foi constituída uma gerência de químicos para a saúde, de forma tímida, ainda subordinada ao Departamento de Indústrias Químicas. Enfim, 2003 foi um ano de conhecimento. Eu, pessoalmente, fui convidado para assumir e construir essa gerência. Alguém lá não devia gostar muito de mim, enfim, mas percebi que não tinha nada, a gente não tinha conhecimento absolutamente sistematizado, era uma tábula rasa, e 2003 foi um ano de ir a campo, de perguntar de uma forma totalmente aberta, participativa para o empresariado, para a indústria pública, para a indústria privada, quais eram as oportunidades, quais eram os estrangulamentos, aonde o BNDES deveria atuar e, mais importante, aonde o BNDES não deveria se meter para não atrapalhar o processo. Então, 2003 foi um ano de construção. Ao final desse ano a gente construiu um diagnóstico. Alguns podem perguntar, poxa, mas mais um diagnóstico? Mas era o diagnóstico do BNDES necessário para traçar um plano de ação. E, por fim, no início de 2004, aliás, na véspera de Natal de 2003, na sede da Febrafarma, a gente bateu o martelo em cima do que seria, então, o Profarma, o Programa de Apoio à Cadeia Farmacêutica. Uma reunião onde, para o meu espanto, a gente foi capaz de quase construir um consenso com os setores representativos da indústria. E eu acho, pessoalmente, que esse foi o maior motivo do sucesso do Profarma, a construção sempre de consenso com a indústria em torno das nossas ações. Em maio de 2004, o programa foi lançado, o Profarma foi lançado, e se eu posso fazer isso, né? Eu me permito assim discordar um pouquinho, que eu vou mostrar alguns resultados, e eu acho que houve uma grande adesividade da indústria ao que o BNDES ofertou naquela época, a partir de maio de 2004. A minha apresentação está baseada em dois pontos. Esse seminário, essa discussão ocorre para o BNDES num momento extremamente favorável, que foi agora em outubro que nós repensamos o que fizemos e já modificamos o programa, ampliamos o seu escopo de atuação e mexemos em alguns detalhes quantitativos para operar até 2012. Então, o programa iria expirar agora em 31 de dezembro de 2007 e o programa já foi prorrogado até 31 de dezembro de 2012 com algumas modificações e algumas reflexões acessórias. Uma delas o Luiz Marinho já identificou aqui qual é, né? De uma forma muito perspicaz, que vão guiar as nossas ações durante esses anos. Bom, por favor, próximo. O Profarma, criado em 2004, como eu falei, ele precisava ser um instrumento simples. Eu tinha uma convicção pessoal de que os instrumentos disponíveis, tanto do BNDES para os setoriais, quanto instrumentos para a FINEP, sempre que eu via uma apresentação, eu achava a comunicação muito complicada, complexa. Então, a gente partia do pressuposto que a comunicação era importante. Se a gente quisesse ter a adesividade, se a gente quisesse ter a cooptação da indústria para os nossos intentos, a gente precisava de uma comunicação fácil, de um programa claro e objetivo. Então, nós construímos assim. O macro-objetivo do programa era nada mais do que funcionar como um instrumento de política industrial do governo, e o nosso discurso sempre foi, né, uma meia-verdade, mas era o discurso oficial de que o BNDES não era um elemento, uma instituição de fazer política industrial, era um executor da política industrial, apesar de que a gente participa e muito, né? Sim. As ideias centrais estavam em dois pilares. Deixa eu começar a me utilizar aqui do laser. As ideias centrais, elas estavam em dois pilares. O primeiro era aumentar a produção,
aquele vírgula de forma competitiva é importante, porque a gente começou a receber crítica, né? Ah, mas isso é a velha substituição de importações. Então, foi nos aconselhado a colocar isso aqui, né, cuidadosamente, aumentar a produção local de forma competitiva de princípios ativos e medicamentos. Não é só substituição de importação, é produzir aqui de forma competitiva, né? E, por fim, pode parecer assim uma coisa óbvia o que eu vou falar, mas para nós não era tão óbvio assim, é que a inovação deveria ser um pilar na atuação do BNDES. Porque ficou claro para a gente que a inovação é o motor de crescimento dessa indústria, é o motor de crescimento desse setor. Coisa que, obviamente, os empresários do setor, as pessoas do setor já sabem há muitos e muitos anos, né? Mas para nós foi importante poder ter essa coisa muito clara de que sem inovação, num país que respeita patentes, a indústria não vai a lugar nenhum. Por favor, o próximo. Bom, essa é quase uma prestação de contas, é uma satisfação para a sociedade que a gente sempre faz questão de mostrar, que é a carteira atual de projetos do Profarma. Os senhores não têm a obrigação de saber como é que tramita um projeto dentro do BNDES, então ele começa numa fase chamada de enquadramento, passa para uma fase chamada análise, depois ele é aprovado pelo colegiado da diretoria do BNDES e depois existe uma parte jurídica que é a formalização do contrato e aí sim o cheque é feito, né? Então, nós, nesse período, em 3 anos e meio, nós realizamos 50 operações. Não significa 50 empresas diferentes, porque alguns gostaram tanto que voltaram, tá certo? Então, aqui existem já projetos, mais do que um projeto da mesma empresa. Mas eu diria que, sem medo de errar, a gente tem aqui pelo menos 40 empresas diferentes participando já do Profarma. E não é uma carteira de intenções, muito pelo contrário, é uma carteira madura, o que nos faz ter preocupações também de lutar contra esse amadurecimento, né? É uma carteira madura porque 33 das 50 operações já são operações contratadas e com cheques já assinados, tá certo? Bom, o que dá muita satisfação sempre de falar é que em 3 anos e meio nós montamos uma carteira que ultrapassa já R$1 bilhão, o que possibilitou investimentos na indústria farmacêutica de mais de R$2 bilhões. Talvez não, com certeza, eu diria que só um programa do BNDES teve um sucesso tão rápido como esse, que foi um programa ainda da época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o Moderfrota. Esse programa teve uma resposta muito rápida da indústria, talvez porque ele tenha sido construído com o consenso da indústria. O consenso, é óbvio, eu estou usando aqui a palavra de uma forma livre, consenso nunca é conseguido, mas eu diria que 90% dos pontos críticos nós chegamos a um consenso. Próximo, por favor. Alguns dados interessantes também sobre a atuação até aqui, né? Dessas 50 operações, o BNDES é acusado, muito injustamente, na minha avaliação, de só trabalhar com grandes empresas, de emprestar dinheiro para quem não precisa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E, por exemplo, na atuação do Profarma, das 50 operações feitas, a gente tem 28 feitas com grandes empresas. Mas a gente tem 7, 4, 11 mais 11, 22 operações feitas com pequenas, médias e microempresas, né? E operações diretas. Eu não estou aqui jogando a responsabilidade para o agente financeiro, não. Porque no Profarma nós giramos o botão radicalmente. Então, aquele limite de 10 milhões que permite ao BNDES atuar de forma direta com as empresas foi reduzido para R$1 milhão. Então, nós conseguimos atingir até projetos de microempresas, né? A gente tem 4 microempresas na carteira. E esse é um gráfico do crescimento de desembolso. Fazer um pequeno parênteses, que eu jamais, junto com a minha equipe, meço o nosso sucesso por desembolso.
O nosso sucesso é medido mais qualitativamente do que quantitativamente. Mas como alguns analistas, gestores e como os jornalistas também gostam, né, quando perguntam para a gente, mas quais são os desembolsos do Profarma afinal, Pedro? Então eu fiz o gráfico, eu tenho o gráfico pronto, e é bonito mostrar uma curva exponencial, né? Mas é óbvio, um programa que só tem 3 anos e meio, ele tem uma curva crescente, uma curva exponencial. Daqui a pouco eu vou ter que me preocupar, porque isso vai inflexionar, né? Bom, próximo, por favor. Essa é uma visão de passado. Olhei para o retrovisor e vi o que nós realizamos. Outubro foi o mês de olhar para frente. E aí eu preciso fazer um seguinte comentário que está virando já um mantra, né? Todos os workshops, todos os seminários que eu vou, as pessoas repetem a mesma coisa, mas eu não posso deixar de repetir também. Existe, no momento, na nossa avaliação do BNDES, um alinhamento astral favorável, né? Pessoas certas estão sentadas nas cadeiras certas. Então, esse alinhamento astral favorável é que permitiu que nós pudéssemos avançar qualitativamente em algumas ideias que até então eram pecados, dogmas, né? Enfim. E, de uma forma mais explícita, no que tange a nossa atuação, eu estou falando das figuras do professor Luciano Coutinho e do ministro José Temporão. Então, eu fico impressionado quando participo de reunião com esses dois, como é fácil o diálogo entre os dois e como é um diálogo... não é um diálogo de declaração de intenções, é um diálogo de ações, né? É óbvio que sobra para mim fazer as ações, mas eles declaram as intenções e Pedro faça. Mas é a coisa boa, porque quando fica só na declaração de intenções não se realiza nada. E pelo menos no que tange a nossa atuação do nosso departamento, o gostoso, o bacana é realizar coisas, né? Tá certo? Bom, então, próximo, por favor. Quais foram as nossas visões norteadoras? Eu sempre gosto de mostrar isso porque é a base do pensamento. Mostrar taxa de juros, mostrar prazo de financiamento é consequência disso, né? Então é necessário que vocês entendam o que está por trás de taxa de juros e de prazo de financiamento. Bom, a gente passa a ver a nossa atuação não uma atuação só na cadeia farmacêutica. A gente passa a ver a nossa atuação no complexo industrial da saúde. A gente passa a ver a atuação do banco numa coisa mais ampla, numa coisa que não só traz a cadeia farmacêutica no seu bojo, mas também produção de imunobiológicos, vacina, produção de hemoderivados, produção de equipamentos médicos, produção de próteses, órteses e, enfim, todos aqueles produtos dentro do complexo industrial da saúde. Segundo ponto, gastos com saúde como investimento. Então, a gente saiu daquela armadilha de ver gastos com saúde como aquele gasto penoso que o governo faz, que o dinheiro poderia estar sendo aplicado em outra coisa, mas o dinheiro tem que ser gasto com a saúde. Não. Isso não pode ser pensado dessa forma, se nós queremos atuar com eficácia nesse complexo. A saúde é responsável por aproximadamente 8% do PIB e 10% do emprego formal no nosso país. Ela é um complexo econômico, né? Investimentos e saúde trazem riqueza para o país, dão empregos e normalmente empregos qualificados e mais do que isso, incorporam novas tecnologias e difundem essas tecnologias. Então, o investimento em saúde, investimento no complexo industrial da saúde, deve ser visto como tal, como investimento. E fugimos daquelas, me desculpem os economistas, fugir de tentativas de correlações econométricas entre desenvolvimento e gasto com saúde. Não. Saúde é algo endógeno, faz parte da cidadania, está implícito no conceito de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem saúde. Então, esse é o nosso arcabouço conceitual para pensar
em instrumentos financeiros de apoio ao complexo industrial da saúde. Também não queria deixar de falar, né, aqui no efeito duplo. Talvez o investimento no complexo industrial da saúde seja o único investimento que atinge a duas coisas tão caras a esse nosso governo: ao crescimento econômico e à equidade social. Então, o investimento em saúde ele tem esse mérito implícito, né, na sua ação. Talvez seja o único investimento que, de uma forma mais direta, atinja tanto o econômico quanto o social. E, por fim, o Luiz Marinho, com sabedoria, terminou o discurso dele dizendo isso aqui, né? Que o investimento no tecido industrial precisaria estar em consonância com a política de saúde, e é verdade. E é verdade. Então, mas isso só foi possível agora, através desse alinhamento astral entre o professor Luciano Coutinho e o ministro da Saúde, José Temporão, que nos permitiu buscar interseções entre política industrial e política nacional de saúde. Próximo, por favor. O que é complexo industrial da saúde para nós? Isso não é uma invenção nossa, isso é fruto de uma tese de doutorado do Carlos Gadelha, que é vice-presidente hoje de produção e inovação na Fiocruz, e ele sumarizou isso na tese de doutorado dele, num quadro que eu estou reproduzindo aqui, né? Existe uma parte de produção de bens nesse complexo e uma parte de produção de serviços. A produção de bem traz a cadeia farmacêutica como principal elemento de valor dentro desse complexo, e por ser o principal elemento de valor, eu quebrei aqui como nós no BNDES vemos essa cadeia farmacêutica: P&D, produção de princípios ativos, medicamentos e a parte de marketing e vendas, mas também traz produção de vacinas, hemoderivados, reagentes e kits de diagnóstico e a indústria de equipamentos e insumos. E aqui são os hospitais, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos. No que diz respeito à atuação do BNDES, aqui é o locus da atuação da área industrial do BNDES, e aqui é locus de atuação da área social do BNDES. Aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós. Eu esqueci de falar no preâmbulo inicial que aquilo que lá no início, em 2003, era uma gerência, né, ainda tímida de químicos para a saúde, na gestão do hoje ministro da Fazenda, Guido Mantega, virou um departamento. Né? Tamanho foi o reconhecimento da importância da atuação do banco nesse setor, que fomos todos promovidos, né? De uma gerência para um departamento, o que nos possibilitou ampliar a nossa ação. Então, é assim que nós estamos enxergando hoje o nosso objeto de trabalho, não mais só a cadeia farmacêutica, mas o complexo da saúde, industrial da saúde como um todo. Próximo, por favor. Isso gerou um motivo de muita piada, né? Mas um dia eu estava, assim, naqueles momentos de ócio criativo, e pensei, poxa, eu preciso transmitir o que a gente quer no novo Profarma. E aí eu pensei em algo como uma logomarca, né? Então, essa é a logomarca, né, que eu pensei. O que ela traz dentro dela? Ela traz isso, a busca constante da interseção entre a política industrial, tecnológica de comércio exterior e a política nacional de saúde. Ela busca isso, interseções possíveis. E o programa, o Profarma, alguns chamam de Profarma 2, novo Profarma, mas enfim, o Profarma revisado, ele tem 3 linhas de atuação distintas, 3 subprogramas. Esses 3 aqui de cima já existiam. Existia o Profarma Produção, existia o Profarma Inovação, que se chamava Profarma PDI, e existia o Profarma Reestruturação também, que tinha o nome de Profarma Fortalecimento de Empresas Nacionais. E esses 2 aqui foram criados agora. Então existe o Profarma Exportação
E existe o Profarma Produtores Públicos agora, certo? Então, é com essa artilharia que a gente pretende caminhar até 2012. Óbvio que isso não é imutável, a gente vai aprender aí no meio do caminho, com certeza modificações serão feitas, incorporadas ao programa, para que a gente tente sempre atuar de forma melhor. O que eu vou fazer aqui agora, mas de uma forma muito breve, e são só highlights mesmo, é falar um pouco sobre cada um dessas 5 linhas. Highlights, senão eu demoraria aqui 1 hora e ficaria extremamente cansativo e o tempo não permite. Por favor, próximo. No Profarma Produção, o que nós queremos? Apoio à implantação, modernização e certificação internacional da capacidade produtiva instalada no país. Então, o que nós achamos? Tem empresários aqui do setor farmacêutico presentes, a gente pode estar certo ou errado, mas o que nós achamos? Nós achamos o seguinte, está na hora da gente contribuir para, no bom sentido, tá? No bom sentido, empurrar as nossas boas empresas farmacêuticas nacionais para ambientes competitivos, mais competitivos, desculpa, né? Para ambientes mais regulados, para fora do país. Mas não é para brigar sem demérito nenhum, sem preconceito algum no que eu vou falar. Não é brigar na África, é para brigar na Europa, é para tentar abocanhar Estados Unidos. Algumas delas já fazem isso, né? Já fazem isso. Então, a gente pensa em criar mecanismos, né, agora para empurrar, no bom sentido, essas empresas para mercados mais regulados. Acreditamos que através da participação das empresas em mercados mais regulados, haja uma introjeção de competências, porque só quando você está em crise, no bom sentido, é que você se obriga a pensar em inovação mais rápido. Então, esse pensamento num ambiente de crise, sempre no bom sentido, faz com que você introjete competências na sua empresa, que num ambiente de calmaria, elas não seriam introjetadas ou demorariam muito tempo, ficariam em segundo plano, num planejamento estratégico. Bom, então, a gente está tentando, né, através de algumas medidas que vocês vão aos poucos conhecer, né, apoiar a ida dessas empresas para mercados mais regulados. A condição do crédito, e é sempre um crédito em spread único, isso é motivo de muita controvérsia dentro da própria instituição BNDES. BNDES sempre trabalha com um spread básico e um spread de risco. No setor farmacêutico, a gente diz que não. Nós defendemos a posição que não tem essa de spread de risco. O setor é um setor definido a priori, estrategicamente, numa política industrial. Então, eu não vou fazer classificação de risco para as empresas para definir taxa de juros para ela. Não existe spread de risco. Existe um spread básico, que é o mínimo possível, que é esse de 1,5% para grandes empresas. Então, por exemplo, um financiamento básico hoje para uma expansão industrial seria de TJLP mais 1,5% para uma grande empresa, o que representa 6,25% mais 1,5%, ou seja, 7,75%. Se vocês descontarem isso, a previsão de inflação, que é de 4,5%, a gente chega numa taxa de juros reais de 3,25%, o que me parece uma taxa real educada para financiar investimentos produtivos. Nos parece uma taxa educada para financiar a construção de ativos, né? Certo? Bom, o BNDES também é sempre acusado de, poxa, mais pequenas empresas de cunho tecnológico, empresas da nova, com 10 aspas de cada lado, tá? Com empresas da nova economia, elas não têm ativos, garantias para dar ao BNDES. Ok, tá bom. Então, para financiamentos até 3 milhões, para até médias empresas, grandes empresas estão fora disso, a gente trabalha no conceito só de fiança pessoal, sem garantias reais. E aí eu acho que eu desarmo uma chorumela que também é um mantra repetido aí sempre nos congressos e seminários, que o BNDES só trabalha para a grande empresa. Por favor, próximo. Aqui mudamos a bolinha, né? Mudamos a bolinha para falar de uma coisa extremamente importante também. Vou falar até devagar. Continuamos
acreditando que o setor farmacêutico precisa se consolidar. Continuamos acreditando. Quando eu falei isso pela primeira vez há 4 anos atrás, levei paulada de tudo que é lado, né? Tudo que é lado. Mas quando saiu a primeira grande operação, as pessoas começaram já a respeitar um pouquinho. Por quê? Nós acreditamos que a gente precisa construir, eu não sei o número exato não, mas precisamos construir algumas empresas grandes, empresas que sejam capazes de brigar, não só regionalmente, mas de competir Europa, Estados Unidos. É óbvio que a gente não tem a ingenuidade de achar que vamos formar aqui uma top 10, talvez nem uma top 20, mas talvez uma empresa global. E isso está em gestação. E é só o que eu posso falar, porque qualquer coisa que a gente fale nesse processo, qualquer coisa que a gente fale atrapalha o processo. Mas está em gestação a construção, o engendramento de uma empresa global aqui no país, né? Bom, e a gente está disposto a atuar nisso. A gente quer atuar nisso. A gente quer ser elemento facilitador para isso. E a gente vem sendo já. A gente vem sendo já. Através de que forma? Através de mediação de conflitos de interesses. Existem coisas estratégicas de um lado e de outro que empresas que querem casar não podem trocar informações no início do namoro. Mas elas se confidenciam ao BNDES e o BNDES neutraliza essas informações e valoriza e diz, olha, você vale tanto por essa ferramenta aí que vocês concordam em trabalhar. E aí o BNDES pode ter esse papel mediador. O BNDES pode ter, obviamente, o papel de cupido financeiro. Fazer uma operação de financiamento, como foi feito ao Axê para a compra da biosintética. Ou, melhor do que isso, participar do capital da nova empresa. Né? Participar de forma minoritária do capital da nova empresa, para que a empresa, pelo menos no início, tenha um rumo que também interesse a sociedade brasileira como um todo e não vá parar, não seja, vou usar uma expressão aqui, me permitam, não seja comprada facilmente após a sua construção pelo capital estrangeiro. Bom, o que muda aqui talvez seja um pouco a nossa postura. Os instrumentos financeiros não mudam, mas a nossa postura sim. Hoje nós temos carta branca do professor Luciano Coutinho para trabalhar de uma forma proativa. Proativa. O discurso anterior era um discurso, olha, não nos cabe escolher parceiros. Se as empresas quiserem conversar, elas podem vir ao BNDES conversar. Agora, a gente está buscando essa conversa. É diferente. A gente está buscando essa conversa. Próximo, por favor. Então, a bolinha vermelha mudou de lugar de novo e chegamos num ponto extremamente importante, que é a inovação. E talvez aqui eu precise falar um pouquinho mais só. Bom, aqui se deu, de fato, uma parceria com o Ministério da Saúde. E, para minha surpresa, essa parceria foi profícua, né? Nós tivemos reuniões quinzenais sobre a discussão de um instrumento, que eu já vou dizer qual é aqui, um instrumento novo, com alto nível do Ministério da Saúde. Quem participava dessas reuniões era o secretário Reinaldo Guimarães, a minha equipe, mais alguns assessores do banco. E a gente conseguiu, então, identificar onde era possível achar a primeira interseção entre política industrial e política nacional de saúde, de forma clara. Vou tentar explicar aos senhores de uma forma breve o que levou 3 meses para ser construído. Primeira coisa, o Ministério da Saúde precisa, de forma clara, identificar quais são os seus insumos estratégicos, aqueles que doem lá no pé, aquele calo que dói no pé, aquele ao qual o Ministério está submetido a um monopólio mundial, por exemplo, de fabricação de um produto. Aquele produto que, se faltar, a gente vai ter gente morrendo em 2 semanas no país. Então, esses insumos estratégicos precisam ser identificados pelo Ministério da Saúde.
Detalhe, eu não vou falar aqui de quebra de patente, não é isso, não é isso. Mas, por exemplo, identificamos uma proteína recombinante. Identificamos não, o Ministério da Saúde identificou como estratégico uma proteína recombinante. Identificamos uma empresa ou empresas que possam fabricar análogos dessa proteína recombinante. Análogos, para não infringir patente. Nesse caso, Ministério da Saúde e empresa formalizam um acordo no sentido de garantia de poder de compra e de tempo de desenvolvimento desse produto. Nesse momento, depois dessa formalização, o BNDES entra. E entra de que forma? Participando do risco do projeto. Isso é a grande novidade. Participando do risco do projeto e não da empresa. Por favor, me acompanhem, porque tem empresários presentes aqui. Para a pequena empresa, para aquela empresa de base tecnológica que acabou de sair da incubadora, o risco do projeto é igual ao risco da empresa. Então eu nunca vou financiar isso. Eu vou entrar de sócio na empresa. Agora, para uma empresa que fatura 800 milhões de reais, que vai tocar um projeto de 60 milhões de reais, risco empresa e risco projeto são coisas totalmente diferentes. A gente entende que a empresa não nos queira ter como sócio. Ela nos quer ajudando aquele projeto. Então a gente participa do risco do projeto. Participa como? Participa no sentido de risco total mesmo. Existe uma pequena contrapartida a ser dada pela empresa, mas se der certo, a gente vai discutir algo como um royalties a ser pago ao BNDES, uma participação no resultado. Se não der certo, paciência. Tentamos. Parecia algo meritório, parecia algo bom para a sociedade, parecia algo interessante de ser desenvolvido. Não deu certo, paciência. Paciência significa que a empresa não precisa pagar nada. Né? Tá certo? Né? Tá? Então, deu certo, vamos negociar uma participação nos resultados daquele fluxo de receita que a empresa vai ter proveniente do Ministério da Saúde que garantiu o poder de compra. E com isso tirou do BNDES o risco de mercado, percebe? Da empresa, o BNDES está tirando o risco financeiro. Então, alguém pode perguntar, poxa, mas assim eu também quero ser empresa. Nada disso. Tira a empresa desse jogo e vê se o BNDES e o Ministério da Saúde podem sozinhos desenvolver medicamentos estratégicos. Não. Então a empresa é extremamente importante nesse arranjo tripartite, extremamente importante. Agora, acreditamos que esse é um jogo não para franco-atiradores. Não é um jogo para pequena empresa, para amadores. É um jogo para empresas estabelecidas, empresas que já venham fazendo pesquisa de forma sistemática no nosso país, empresas que eu vejo aqui representadas nessa plateia, certo? Bom, agora, além disso, tá bom, 5 minutinhos. Além disso, esse é o grande filé mignon, eu acho, dessa coisa. E não vai ser, se vocês me permitem, não vai ser uma produção por atacado, não. Porque eu sempre acredito em ações pontuais, mas ações estruturantes. A gente vai atuar em poucos pontos, mas que façam diferença de fato. Tá certo? Então, se até 2012, que é o prazo de validade do Profarma, nós fizermos meia dúzia desse tipo de operações, vou para casa comemorar que eu tenho história para contar para os meus netos. Tá ok? Bom. Agora, além dessa construção com o Ministério da Saúde, que envolve poder de compra, não é fácil, né? Deve ter aqui na parte da tarde algum representante da área de saúde, eles estão lá trabalhando em cima disso, como lidar com o arcabouço jurídico da nossa famosa Lei 8666, para construir uma possibilidade efetiva de garantir poder de compra. Eduardo Costa aqui presente, já, né, como já foi falado aqui, já fez ações corajosas nesse sentido, lá em Farmanguinhos, e eu acho que a gente precisa, lá no Ministério da Saúde agora, também, né, chegar a uma conclusão rápida, né, de como esse poder de compra vai ser exercido de fato, para que o BNDES possa, de fato, viabilizar essa participação no risco do projeto. Bom, mas fora esses projetos estratégicos, a gente continua financiando inovação com uma taxa que eu acho bastante atrativa, né? E o prazo também foi alargado.
Então, nós estamos dispostos a discutir prazos até 15 anos com taxas de 4,5% fixa ao ano. De novo, se a perspectiva de inflação é de 4,5% ao ano, falar de uma taxa de 4,5% ao ano, vou diminuir até o tom de voz, é falar de juros zero. Né? É juros zero. E se a inflação aumentar, fica os 4,5%. Será que a inflação diminui abaixo de 4,5%? Não, né? Então a gente fica só com o lado bom da coisa. Sabemos o seguinte, isso aqui dá para a gente financiar, tem convicção plena, inovações incrementais dentro do setor farmacêutico. É óbvio que o poder de fogo de financiamento é sempre limitado quando a gente fala de inovações radicais. Mas para inovações incrementais, eu creio, onde a previsibilidade de fluxos de caixa futuro é razoável, esse financiamento nessa taxa, nesse prazo, é adequado. E, de uma forma corajosa, acho que o presidente Luciano Coutinho foi que nos forçou a fazer isso, né? Dos 3 bilhões do orçamento do Profarma, a gente tem disponível para inovação até 1,5 bilhão. Né? Até 1,5 bilhão. Poxa, Pedro, mas o desenvolvimento de uma nova droga custa 800 milhões de dólares. Não, a gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso. Esse é um argumento imobilizante. Se eu acreditar nisso, eu não faço nada. Eu peço para trocar de setor no BNDES. Né? Porque aí não tem dinheiro para ir desse porte no BNDES, não tem dinheiro nos produtores públicos, não tem dinheiro no Ministério da Ação, não tem dinheiro em lugar nenhum. Então, acreditar nisso é nos condenar à periferia ad eterno. Não acredito nisso. Próximo, por favor. Aliás, eu acho que nem eles que eu estou me referindo, os países industrializados, acreditam mais, né? Saiu recentemente um livro falando sobre verdades e mentiras desse número, de uma pessoa respeitada, né? De uma senhora respeitada. Bom, apoio à exportação. O meu tempo está se esgotando, a única coisa que eu quero falar é o seguinte. Aqui é a nossa mãozinha tentando empurrar as empresas para fora, para competir em mercados mais regulados. Eu fui pela primeira vez na feira de farmoquímicos. Tinha sido convidado várias vezes. Pedro, você precisa ir lá olhar, precisa ir lá ver. Então eu fui agora em Milão, no início de outubro, final de setembro, início de outubro, já não sei mais. Eu fui em Milão ver a feira de farmoquímicos e pude ver o esforço que os produtores nacionais de farmoquímicos fazem para vender seus produtos no exterior, e pude ver que não é um diálogo do pobrezinho falando com o ricão, não, sabe? É um diálogo de igual para igual, onde nós, as empresas lá representadas, têm competências e têm tecnologia para se vender no mercado europeu. Então eu voltei extremamente animado com isso, com o esforço do Pavilhão Brasil, da beleza que é o Pavilhão Brasil nessa feira. E ontem mesmo tivemos uma reunião com o presidente da Abquif no sentido de tentar identificar como é que a gente pode participar mais efetivamente desse esforço da CPHI, e já queremos em Frankfurt contribuir financeiramente para a formação do Pavilhão Brasil e ter um espaçozinho lá do BNDES, né, para fazer ali a nossa ilha de contato. Bom, estamos abrindo uma linha de capital de giro para exportação. Não vou detalhar isso aqui agora, mas é o acesso direto a financiamento de capital de giro para exportação. E falei de farmoquímicos porque o farmoquímico no Brasil é o elo frágil, né? É o elo que precisa de mais cuidado, ainda é um bebezinho. Ele cresceu, mas alguém deu uma cacetada nele, ele regrediu e agora está tentando crescer de novo, mas enfim, a gente acredita que isso vai vingar. Próximo, por favor. Por fim, aqui eu preciso explicar e falar devagarinho. Estamos falando da dimensão pública da produção de medicamentos. Estamos falando não de financiamento. Estamos falando da possibilidade de grants. Mas estamos falando em duas fases. Eu acho que Luiz Marinho também foi muito feliz, né, e foi direto, por isso eu vou me sentir à vontade para falar.
nós queremos trabalhar numa primeira fase em conjunto com o Ministério da Saúde, em conjunto com os laboratórios públicos, com os produtores públicos, em conjunto com a sua associação, com a UFOB, no sentido de construir um diagnóstico e um plano estratégico para que essa estrutura de produção pública no país funcione de fato como uma rede. E não como produtores independentes com uma competição predatória entre eles e que não beneficia ninguém. Não beneficia a sociedade, não beneficia o Ministério da Saúde, não beneficia o produtor privado que investe seu capital para fabricar medicamentos, enfim, não beneficia ninguém. Mas nós acreditamos no BNDES que se essa rede puder ser melhor estruturada e de fato funcionar com sinergia de uma rede, que ela pode ser benéfica para a sociedade. Então, se nós, na fase 1, chegarmos a um consenso, através também de uma ajuda externa, de uma consultoria externa, porque nós não somos donos da verdade, de como trabalhar com a estrutura pública, né, que ações devem ser tomadas com a estrutura pública de produção de medicamentos no país, passamos para a fase 2. O que é a fase 2? Vamos utilizar recursos não reembolsáveis de duas fontes do BNDES, o Fundo Social e o Funtech. Fundo Social para quê? Não é para aumentar a capacidade produtiva, é para construir novos laboratórios, Deus sabe onde, como Luiz Marinho aqui falou. É para melhorias de gestão e melhorias de sistemas da qualidade naqueles laboratórios onde vale a pena investir. Quem vai dizer se vale a pena investir ou não é a fase 1, o estudo, o planejamento estratégico. E, através do Funtech, que é uma fonte limitada, pequena de recursos, escassa, quando se fala em BNDES sempre se fala em bilhões. Aqui a gente está falando de 60 milhões que são disputados a fórceps, né, dentro do BNDES. A gente quer utilizar uma parte desse recurso para induzir alguma pesquisa nos laboratórios públicos. Pesquisas de quê? Pesquisas relacionadas a doenças negligenciadas e biotecnologia avançada. Só nesses dois pontos. Então, essa é a nossa vontade de atuação no setor público de produção de medicamentos, né? Está sendo costurado nesse momento um termo de cooperação entre BNDES e Ministério da Saúde, que vão ser os guidelines de ação futura nesse sentido aqui. Mas a fase 1 é importantíssima. Sem a fase 1, a fase 2 não existe. Né? Se os produtores públicos disserem, olha, não queremos fase 1, acabou. Acabou essa linha na hora. Na hora. Né? Próximo, por favor. E aí eu vou terminar. Dá uma tecladinha aí, porque tem um efeito meio esquisito aí. Desafios. Nós não temos tudo na caneta prontinho para responder, não. Temos desafios que a gente vai precisar olhar, pensar durante o percurso. Contribuir para a redução da vulnerabilidade da política nacional de saúde, induzindo e promovendo sua interseção com a política industrial. Esse é quase o discurso do ministro Temporão. Eu peguei, sempre que ele dá entrevista, ele fala nisso, né? Então, eu acho, pela primeira vez, eu pelo menos, estou vendo um ministro da Saúde falando em indústria, em complexo industrial, dizendo que não vale a pena sempre ficar comprando para sempre do mais barato, seja da Índia, da China, da Conchichina, que a gente precisa produzir localmente algumas coisas para redução dessa vulnerabilidade. Né? Então, essa é quase uma frase copiada do discurso do ministro. Estimular acordos e alianças estratégicas dos produtores de medicamentos nacionais, públicos e privados com a indústria farmacêutica local. Como fazer isso? Eduardo Costa vem trabalhando nisso de uma forma bastante corajosa, inteligente. Nos cabe achar também uma forma para isso. Talvez algo de parceria. Né? Nós temos o cheque na mão. Quem tem o cheque tem poder para fazer certas coisas. Né? Contanto que o objetivo seja meritório. E eu acho que aqui o objetivo é meritório. Isso não agrada muito, né, o produtor de medicamento, ainda mais num câmbio como esse, atual, onde vale muito a pena importar farmacêutico. Né? Mas, talvez precisemos exercer nosso poder de barganha na hora dos contratos e tentar achar parcerias nesse sentido.
Apoiar a consolidação no setor, visando o surgimento de empresas nacionais mais robustas e competitivas a nível internacional. Não vou me fazer repetitivo, já falei sobre isso. Contribuir para a modernização e organização da rede pública de medicamentos. Idem. Apoiar empreendimentos que visem a incorporação da moderna biotecnologia na estrutura produtiva nacional. Esse é um objetivo a ser perseguido. A gente, na nossa avaliação de banco, tem um bom conhecimento acadêmico de biotecnologia, a gente faz muita coisa na bancada de laboratório, mas falta produzir quilo. Eu falo assim, a expressão que eu uso é falta produzir quilo de biotecnologia. Então, sei bem que tem ações hoje em curso de empresas de médio, de grande porte, né? Ações meritórias, ações tanto de produtores privados quanto públicos. São essas ações que a gente quer aumentar a velocidade do movimento. A gente gostaria, né, de contribuir para isso. Por último, servir como elemento de indução para a discussão e implementação de outros instrumentos em outras dimensões da política industrial. Deixe-me fazer explicar. Essa é uma tarefa difícil que o presidente Luciano Coutinho está quase que nos empurrando, né? Mas é uma coisa correta, porque ele diz assim, o BNDES sempre soube fazer o seu dever de casa de uma forma quase sem erro, né? Financiar, apoiar iniciativas setoriais, o BNDES sabe fazer. Agora, o BNDES precisa também assumir um papel de induzir ou capitanear ou co-capitanear ações da política industrial em outras dimensões. Que dimensões são essas? Por exemplo, regulatória. Existem entraves ainda regulatórios que atrapalham principalmente atividades inovadoras da indústria privada. Não só regulatório, mas a dimensão financeira. Então, pela primeira vez, a gente tem dentro daquele alinhamento astral que eu falei, temos um ministro da Fazenda que foi ex-presidente do BNDES, né, disposto a conversar sobre desoneração fiscal para investimentos. Então, essa dimensão precisa ser melhor explorada também. E a terceira dimensão, que já está sendo discutida no âmbito da saúde, é a dimensão do poder de compra. Então, a gente está entrando em outras dimensões que não só de financiamento, que é a dimensão financeira, né, a dimensão de impostos, a dimensão fiscal, a dimensão do poder de compra do governo, e a dimensão regulatória. Bom, agora para finalizar mesmo, né, porque senão daqui a pouco cortam o meu microfone, eu quero dizer o seguinte, eu faço um discurso sempre assim muito assertivo, né, mas nós temos muitas dúvidas, né, nós temos sempre dúvidas e por isso sempre nos colocamos em contato com a indústria, seja pública, privada, para discutir assuntos que são assuntos polêmicos. Muitas vezes a gente tem que dizer, olha, a discussão se encerra aqui, nós acreditamos nisso e vamos andar nesse sentido. Bom, eu encaro essa missão do BNDES no setor farmacêutico desde 2003 e agora com um prazo até 2012 como uma maratona, né? Como uma maratona. De uns 5 anos para cá eu me meti a ser corredor amador e comecei a correr maratona, né? E eu já aprendi que correr maratona você não pode partir muito rápido no início. Porque às vezes você está cheio de gás no início, mas chega lá no final, acaba, né? O pessoal diz assim, o urso sobe em cima de você e a tua perna não responde mais ao teu cérebro. E aí você acaba. E aí a cada maratona você briga com você mesmo, né? Para baixar o seu tempo. Já que você não é profissional, eu não sou, não almejo ganhar nada, o que eu almejo é diminuir o meu tempo. E a gente treina para diminuir o tempo na próxima corrida. Aqui, eu acho, fazendo uma analogia, se vocês me permitem, é uma corrida que a gente tem que aprender a ganhar velocidade dentro dela. Não tem treino, não. O mundo não vai parar para o BNDES pensar, né? Então a gente tem que ganhar velocidade, como o Nassif falou, dentro da própria corrida. Não sei como, mas é assim que vai ser.